happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When he walked. When Jesus walked. Ora, bem-vindos. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Mais um dia, mais uma. E hoje estou super entusiasmado. When Jesus walked. Então, amigo, Pá, está fogo, pá, tudo bem contigo? Está tudo muito bem comigo. Olha, melhor agora, pá, porque Impecável. quando estamos em boa companhia é sempre melhor. É pá, tão bom. Vou só cortar aqui um bocado esta luz, está um bocado amarelada. Se já está melhor. É a luz amarela. O fundo, o teu fundo, a tua parede é amarela ou é a luz que está a fazer lá amarela? É a luz, é a luz, é a luz, é a luz, é a Então, luz. Eu vou cortar. então, Vou então cortar. está amarelo. Bom, estás a ver? Ó, se cortar, fica um bocadinho. Mas é assim, mas a cor também é assim uma Não, cor mas quente, não é? Uma cor neutra para o quente. é tipo de Não é? verão, estás a ver? Então Exato, entramos ali no verão. exato. Está tão bom. Para entrar Olha, na Ruben, vibe, não é? epá, É para condizer, também usas muito o amarelo, não é? Para condizer, para ficar fogo, bem. obrigado por teres pensado nisso. Obrigado. Epá, olha, fogo, abrir já aqui o mote que é para entrarmos já na conversa. Boa, bora lá. Gente, vale a pena um podcast neste momento, um podcast descontraído, em que eu convido pessoas com as quais fui cruzando ao longo da vida e que por algo intuo que valem a pena e convido para uma conversa super descontraída, como se tiver, que eu gosto de pensar que estamos à beira-mar, numa esplanada, a beber aquilo que nos apetecer no Boa, momento e a boa, termos um bom momento. boa. Pai, tendo em conta isto, como é que isto começa, Ruben? Comigo a dizer, na minha perspectiva, quem é que é o convidado? O que é uma coisa muito gira, pá. Porquê? Primeiro, a primeira vez que eu ouvi falar de ti, estava a correr, que sei que tu também corres. Verdade, Então, verdade. estava a correr, na altura morava ali em Leiria, perto de Leiria, no Pinhal, pá, e era ali Covid, estás a ver, 20 ou 21, já não me recordo. Pá, e estava no meio do Pinhal e naquela altura eu hoje já não corro de fones, mas na altura ia correr e ia ouvir um podcast do Paulo Moreira. Ok. Tens um episódio com ele não tens um episódio Não. não. Com o Epá, Paulo Moreira não. É o Samuel. O Samuel é que tem o episódio com ele. então é o Samuel, então é o teu irmão, ok. Exatamente. Então foi isso. Epá, e eu ouvi falar Sam Cis, e fiquei, a empresa, tipo, Curioso. super curioso, pá, porque ainda por cima, na altura, eu estava a começar o meu projeto de felicidade e estava naquela, tipo, oi, uma empresa, good place to work, peraí, tipo, e uma catrefada de anos, eu fiquei tipo, ok, vou ter que ir pesquisar sobre isto. E depois tive, então, contigo, já não foi com o teu irmão, tive a sorte de por isso é que eu não encontrei, pá, que eu ao bocado fui procurar no podcast tipo o Ruben Soares e não apareceu. Não. Nesse não, do Paulo Moreira não. Podes encontrar outros. Yeah. Já tive em vários podcasts, mas no Paulo não. Então foi por isso. Epá, e depois tive a sorte de te encontrar no Não é Happiness Camp Happiness Camp, o ano exatamente. passado. Epá, e fui ter contigo, meu Não. fogo, está aqui este homem, bora lá conversar contigo um bocadinho. Portanto, eu não te conheço muito bem. Comecei-te a seguir. Tenho-te a dizer o quê? Daquilo que eu conheço, que é pouco. E é sempre bom deixar frisar isto, né? Porque este podcast é sobre a pessoa, mais do que o feito e isso tudo. Pá, gostei muito da nossa interação, tipo, em que tu pediste para criar aqui uns vídeos para o DDC. Sim, verdade. Pá, gostei da tua transparência e da tua verdade no que diz respeito às conversas que nós fomos tendo depois, em paralelo, para criarmos também e estarmos aqui hoje. Epá, e sou-te mesmo muito grato por isso. Olha, e dizendo-te isto tudo, vou mandar isto para cima de ti e vou-te dizer, Ruben, quem és tu, pá? Bom. É aquela pergunta da praxe, não é? O início de qualquer podcast é sempre quem é que sou eu? Quem é que sou eu? Bem, quem é que é o Ruben? O Ruben é um ser humano. É um ser humano. Não sou extraterrestre, para quem acha que sim, não. Sou um ser humano como muitos outros, como milhares que existem aqui neste planeta. Sou filho de dois pais maravilhosos que ensinaram-me muito,
sendo que o mais importante foi sobre o amor. E sou-lhes internamente grato por isso, porque é algo que, quando se ensina sobre o amor, só há uma forma de o ensinar, que é pelo exemplo. E são pais maravilhosos. E depois, o que é que eu sou mais? Sou marido também sou pai, por sua vez, de três lindas meninas, e tenho um quarto menino, não é? Que é um projeto chamado Samsis, com o meu irmão. Começamos esse projeto no nosso quarto, já há 28 anos atrás. Uau. A empresa, a empresa foi constituída em 97, por isso nós fazemos 28 anos de existência agora este ano. Se na realidade eu contar os anos antes da empresa ser constituída, na realidade são mais de 28 anos. A empresa começou, eu ainda era um miúdo, um miúdo na escola, sem ter muita noção de em que é que este sonho ia se tornar, e hoje em dia somos empresários de 4 empresas. A empresa com maior notoriedade e visibilidade, sem sombra de dúvida, é a Samsys. Mas acima de tudo, eu considero-me um eterno aprendiz, sabes, Tito? Por isso é que eu aceito sempre todos os convites para podcasts, para lives, para o que for. Opá, siga, estou sempre disponível para falar, para conversar e para aprender. Acho que nós temos sempre muito, mas muito, muito a aprender com as outras pessoas, independentemente do background da pessoa, das funções, da responsabilidade que a pessoa possa ter. Há sempre muito para aprender. A dificuldade hoje em dia é conseguirmos alocar o tempo necessário para isso, e quando eu digo tempo de qualidade. Vivemos num mundo cada vez mais corrido, somos bombardeados constantemente com muita informação, e às vezes é difícil tu dedicares o tempo necessário para conseguir aprender alguma coisa com a pessoa que está à tua frente. Às vezes temos aquelas conversas muito corriqueiras, até pode ser uma conversa extremamente interessante, mas pouco sumo fica retido porque não estás focado. E é importante isso. É importante isso. E então, pronto, sou um eterno aprendiz. Pá, tu disseste uma coisa, Ruben, que ficou-me atrás da orelha, pá, e é por aí que eu vou começar. Olha, vou pegar por aqui. Pá, o brilho que tu mandaste quando tu falaste da tua origem e disseste que tiveste 2 pais maravilhosos, e depois. Ainda tenho. Ainda tenho, Exatamente, ainda tiveste tenho. na tua infância, né? E felizmente ainda tens. Sim, sim, sim. Epá, e depois a cereja no topo do bolo foi quando tu falaste que quem é o amor e no exemplo. Pá, o que eu te vou perguntar é: o que é que te fez sentir, pá, que eles eram pais maravilhosos? Que eles são pais maravilhosos, atenção. Porquê? Eu acho que isso é difícil pôr isso em palavras. Tu vais sentindo isso ao longo da tua vida. Sabes, Tito? São pequenos gestos. É o cuidado da minha mãe. Aquele cuidado de estar sempre preocupada. Para teres uma ideia, eu tenho 45 anos. Tu acreditas que a minha mãe ainda manda todos os dias uma garrafinha de chá na termos para o meu pai, à hora do almoço, trazer para mim e para o Samuel? Opa, vocês são só os dois ou têm mais irmãos? Nós temos mais uma irmã, mas a nossa irmã não trabalha connosco, então ela tinha que fazer 3. Ok. Mas estás a ver, são coisas que não consegues. Vou dar outro exemplo. É raro o fim de semana que os meus pais não passem aqui por casa para eu trazer uma rigueifa, ou trazer uns docinhos, ou trazer uma frutinha. É raro. É muito raro. Ou ligar, sabes, aquele cuidado, aquele amor, aquele gesto. Isso não se descreve por palavras. Isso são ações, né? E são reveladoras. E isto de assim, mas é agora. Não, sempre foi este cuidado. A minha mãe sempre com um cuidado muito grande comigo e com o Samuel. Nunca. Começa com aqueles gestos típicos das mães, não é? Que é tipo, agasalha-te, está frio, olha o calçado. A pessoa chega a casa, olha, tira o calçado, olha, troca as meias, deixa os pés suados, olha que vais apanhar frio, não sei o quê, agasalho. São estas coisinhas, mas quando isso chega a um ponto e diz assim, puxa, eles já podiam ter desligado. Epá, a pessoa já está casada, já tem filhos, eles já podiam ter desligado. Mas não, é aquele amor constante, aquele amor incondicional. Incondicional. Às vezes até me sinto mal, porque digo assim, puxa, eles com esta idade já devia ser era ao contrário. Devia ser eu isso, a cuidar deles. Tem que idade agora? Não é? Pá, boa pergunta que me estás a fazer, Ora, não é?
eu só sei a idade dos meus pais, porque o meu pai nasceu em 50, estás a ver? Então a conta é Pois, fácil. então é fácil de calcular, é fácil Yeah, de yeah. calcular. Não, mas já estão com uma idade bastante avançada, amigo. Já estão. Eu nem quero contar, que é para não ficar triste, mas já estão com uma idade bastante avançada. Epá, Hum, é uma coisa mas, que é mas a espetacular. manifestação de amor deles é constante, sabes? Não tem diminuído com a idade, muito pelo contrário, tem aumentado, sabes? E isso é qualquer coisa. E uma coisa que é extraordinária, e olha, fecho aqui uma ligação mental para o ponto da conversa, que é, pá, como é que tu consideras que porque estamos aqui a falar de relacionamentos, né? Tu com os teus pais, pá, e depois o relacionamento seguinte és tu com o teu irmão, né? Verdade, verdade, Pá, verdade. e Ruben e Samuel, pá, como é que é É essa uma relação? dupla, é uma dupla. É, é muito engraçado, sabes? O meu irmão, desde miúdo, que sempre foi o meu instigador, o meu motivador e também uma referência para mim. Não é? Eu sou o mais novo dos três, depois tenho o Samuel no meio e tenho a minha irmã, a mais velha. A minha irmã sempre foi aquele papel mais maternal, que é cuidar Ah, dos maninhos e não sei quem, não sei o que mais, tipo mãezinha, uma segunda mãe. E o Samuel sempre foi o rompe barreiras, não é? O filho que veio para romper tudo e partir tudo. E em muitas coisas ele sempre foi a referência para mim, não é? Era o meu mano mais velho e ele seguiu por tudo onde ele ia, seguiu. Tanto é que ele quando dizia, pá, vamos criar a Sams, e eu, bora, vamos lá, não fazia a mínima ideia porque é que me havia de meter, mas siga, não há de ser nada, não há de ser nada. E durante muito tempo fui mesmo o wingman dele. Ele dizia, ele orientava, eu deixava orientar e por onde ele orientasse nós íamos. Depois, entretanto, com o tempo, comecei também a ter mais algum voto na matéria, começar também a partilhar algumas visões, às vezes contestar também algumas coisas dele e chegarmos a uma conclusão ainda mais interessante. Mas como temos eh, um núcleo de valores muito comum, muito comum, é extraordinário, porque chega a existirem situações do estilo. Vai um funcionário e fala comigo uma coisa. E eu digo, pá, faz assim, assim, assim. E ele lá por algum motivo não gostou muito da resposta ou achava que deveria ser feito de outra forma. E então vai falar com o Samuel a ver se consegue ter uma opinião diferente. E o Samuel diz, é tipo e o aquela cena Samuel do diz, papai e da mamãe, tal e né? qual, Que é tipo, tal e qual. E o Samuel diz, pá, faz assim, assim, assim. E ele, fogo, pá, o Ruben já falou contigo? E eles, não, porquê? Já falaste é com ele? E igual. ele, já, pá, e tu disseste, tu até as mesmas palavras usaste, meu. Tão Chega ao bom, ridículo disto. bom. E é espetacular, porque significa que temos ali um core muito comum. Claro que não concordamos em tudo, e muitas coisas temos opiniões distintas, mas o espetacular é que depois, como temos este núcleo comum, dá para trabalhar em cima dele. Dá para trabalhar em cima dele e muitas vezes chega-se a uma terceira solução, que nem é a minha, nem é a do É. Samuel, é uma Yeah. terceira que ainda é mais fixe porque vai buscar o melhor das duas. Ok? Uau. E tem sido uma dinâmica muito interessante Isso é durante muito muito tempo. Stephen Covey, a terceira alternativa. Verdade, verdade, Fogo. verdade. Que fixe. Pá, em que momento? Tu disseste, pá, 28 anos, mas bem mais lá para trás. Pá, em que momento nas vossas vidas é que vocês estavam? Tipo, ok, estamos aqui, somos simplesmente dois seres a ser e a ser irmãos uns do outro e tal, e muito provavelmente aí a viver esta vida. E em que momento é que vocês, pá, é que surge a ideia de, mano, vamos nesta direção e segue. Vamos lá. O Samuel e eu sempre tivemos assim um bichinho por informática. Desde que começaram a surgir os primeiros computadores, o Samuel comprou, juntou dinheiro, trabalhava nas férias para comprar um Spectrum 48K. Depois a seguir juntou para comprar um Commodore Amiga e eu, claro, eu ainda, o meu drive ainda era os jogos na altura, não era só os jogos, Yeah. basicamente, o que gostava era de jogar. Mas pronto, comecei a ganhar um gostinho por aquilo e aos poucos os nossos vizinhos e conhecidos e amigos começavam-nos a pedir conselhos sobre, pá, também queriam comprar um computador e o que é que haviam de comprar e não sei o quê. E começou aí o primeiro trabalho de consultoria. Nós começámos a desempenhar sem ser remunerados, Yeah. basicamente. Nós dizíamos o que é que o pessoal devia de comprar, para o que eles iam utilizar e começou um bocado por aí. Chegou ao ponto de que depois nós até começávamos a montar nós os computadores para as pessoas. E pá, até com o Samuel disse assim, epá, vamos fazer disto um negócio. Vamos criar uma empresa. Pá, já temos tantas pessoas a nos requisitarem, a Agora pedirem, é só vamos criar uma cobrar. empresa para Já isto. tem base de Vamos começar a, dados. vamos começar a criar uma empresa para isto. E assim foi.
E assim foi em 97 a empresa foi constituída. Curiosamente, eu não era sócio na altura. Haha, Tu eras que essa não eras sabia. colaborador do teu irmão? E, e eu era menor. Eu era menor de idade. Ok? Eu ainda estava a terminar o 12º ano, tinha 17, e então a sociedade não foi constituída por mim, foi constituída com o Samuel e o Orlando Eurico. Até porque também era preciso um bocado de capital, eu não tinha capital nenhum, não tinha dinheiro nenhum. Já agora, by the way, os meus pais também não tinham dinheiro para investir nisso, na altura, não é? Nós vivemos de uma família muito humilde, muito humilde. O meu pai nem carro tinha, nem carro de condução, nessa altura, para ver lá tu. E, e então, pronto, o Samuel trabalhava durante o dia, trazia o dinheirinho para este negócio que começou a surgir, não é? E eu, nos intervalos entre a escola, ou nos dias que não tinha aulas de tarde ou de manhã, ia ajudando a fazer algumas coisas, às vezes fazíamos algumas noitadas, e este outro sócio que se juntou com o Samuel também entrou com algum capitalzinho, alugámos uma pequena loja de 70 metros quadrados ali em Rio Tinto, porque os meus pais já, a certa altura já estavam um bocado cansados do pessoal à noite, às 500 da noite, eles querem descansar e o pessoal entrar e a sair de casa porque não sei o quê, falta isto, falta mais aquilo, faz não sei o quê. E então alugámos essa lojinha que, by the way, ainda fui eu e o Samuel e o meu avô, que pronto, que infelizmente já faleceu, que andou-nos lá a ajudar a montar ainda a lojinha. Entramos a assentar as tijoleiras, andar lá a pintar, andar lá a fazer um balcãozinho lá em madeira e não sei o quê. E foi assim que surgiu a pequena loja, na altura uma loja de informática muito orientada ao consumidor final, não é um negócio B2C, surgiu em 97, em junho de 97. Epá, que cena maravilhosa, meu. Fogo. Verdade. Imagina, quando pensas assim, nesse junho de 97, pá, que emoções é que te afloram? Opa, primeiro estava muito mais novo. 17 Não aninhos. significa, Tito, não significa que estivesse melhor, atenção, porque eu estava, eu em 98 ou 99, podes não te acreditar, mas eu estava com 100 e tal quilos, A estava com sério? mais de 100 quilos, verdade, Uau, verdade. uau, Os uau. primeiros anos da empresa e as diretas que fazíamos e o estilo de vida que tínhamos de trabalho, 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 trabalho e muitas diretas para preparar os computadores porque não havia grande mão de obra, então basicamente era eu, o Samuel quando vinha à noite para ajudar a montar e muitas vezes ainda distribuíamos os folhetos na rua. E o meu pai muitas vezes vinha do trabalho à noite e vinha-nos ajudar e aos fins de semana andar a distribuir. Nós como é que fazíamos a publicidade? Imprimíamos uns flyers e depois íamos ainda nas caixas de correio, enfiar os flyers nas caixas de correio, nos carros e fazíamos quilómetros e quilómetros de pé à noite a distribuir folhetos para vender os computadores. E era esse o marketing na altura, era uma coisa muito básica, barata. Não havia Instagrams, nem Facebooks, nem nada disso. Em Não é? 97 tinhas quê? Não, não, ainda nem o Mirk, pá. Exatamente. Ainda nem o Exatamente. Mirk, pá. Para teres Esquece. uma ideia, em 97 tinhas os primeiros modems ainda a 33K. Pois, que tu querias. Pá, sabes que Esquece a eu, internet na eu altura, esquece. consigo perceber no âmbito que a minha adolescência foi uma adolescência nerd, estás a ver? Tipo, de estar por casa, de construir o meu computador. Aliás, o meu primeiro curso foi Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Ah, que eu queria a parte de programação, mas de hardware. Não, pá. Epá, então a cena era essa. Tipo, eu lembro-me de anos 90, já, tipo, aquele modem fantástico, tu metias o cobertor por cima que era para os pais não acordarem. Yeah. Era mesmo espetacular. Que Não, somzinho fantástico, que eu maravilhoso. tinha. A casa dos meus. Foi o meu pai que construiu a casa onde eles ainda moram hoje. E eu tive que mandar fazer um cabo de rede, um carro de telefone, na altura era de Uhum. telefone, de Pode, de 20 Portugal ainda. metros. Porquê? Porque sempre que eu queria ligar, sempre que eu me queria ligar à internet, eu tinha que vir cá abaixo ao resto do chão, ligar à cena de telefone e depois ia lá para cima e metia o cabo no meu E telefone. metias o cabo no modo. E se calhar na altura, esse já vem um 56K, se calhar, não? Já, Já havia já, aquele já, modo de já. Já era 56. aquele, era sapo, não era? Era SAP ADS, depois sapo tinhas o SAP ADSL. ADSL, que já era mais fixe, já Esse, tinha um velocidade esse melhor e já tal. tinha, esse já Já não era muito demorava não. meia hora para abrir uma janela, Exatamente, caralho. era só 15 minutos. Exato. Opa, por acaso, ainda no outro dia estava a dar formação numa empresa e disse isso relativamente à inteligência emocional. Pá. Tipo, estamos aqui,
pessoas, meu, que há uns anos atrás esperavam 15 minutos para abrir uma página da bola. É Para verdade. ver a página da bola, para É ver as verdade. notícias da bola do site. E E hoje, as imagens a carregar. exatamente. E hoje, se tu fizeres assim, aquilo não abrir como se fosse uma pasta do computador, tu começas a resmungar. E eu fico tipo, pessoal, fogo. Mas depois existiu um upgradezinho. Depois havia aqueles sites já um bocadinho mais modernos que a imagem começava tipo a. Estava assim com pouca resolução e depois começava a ganhar mais resoluçãozinha, não Sim, é? sim, sim. Já não era o Já que. não era tipo Já não... por fatia. Pá, Exato. tão bom. Fantástico, fantástico. E era nessa altura, meu, foi nessa altura que eu estava com uns cento e tal quilos. Pá. Pô. Depois disse assim, tenho que mudar mesmo a minha vida porque não me revia E com agora, aquela. vou saltar agora um bocadinho, que é. Pá, e uma coisa que eu vejo em ti é que tu de facto, tu cuidas muito de todos os teus pilares. Né? Pá, por exemplo, tu treinas, fazes ginásio, tu corres. Pá, quando é que isso surgiu na tua vida? Esse Foi cuidado? nessa altura, foi mesmo nessa altura. Eu, quando me comecei a ver ao espelho, aliás, quando eu começava a entrar nas lojas e ter que procurar o XXL, era muito mau sinal, Uhum. porque se o XXL já não dava, não é? Oh. E dizia, pá, não me consigo rever. E atenção, que eu tinha, na altura, os meus 19 anos, por isso foi uma fase muito complicada, não é? Eu, com 19 anos, com 100 e tal quilos, disse, não, isto não, tem que mudar mesmo. E eu nunca gostei muito de desporto. Curioso. Agora o pessoal olha para mim e diz: não, pá, este gajo é maluco, este gajo corre, vai. Aliás, corre. Eu cheguei a estar numa fase que era corria, eu fazia crossfit, eu fazia natação, eu fazia canoagem, eu fazia BTT, ok? Tudo, tudo. Eu treinava crossfit todos os dias à hora do almoço. Às vezes à noite ainda ia jogar futsal, ou fazer umas corridas, ou andar de bike. Chegava ao fim de semana no verão, pegava na canoa, que eu moro aqui mesmo no Rio, mesmo ao lado do Rio, pegava na canoa, ia rio acima até a barragem e vinha. E sempre em atividade física. E o pessoal dizia, pá, este gajo é louco por desporto. E não era. E eu detestava. E hoje? Já o Samuel gostava muito. O Samuel, mesmo da sua infância, gostava muito de desporto, ele praticou remo e não sei o que mais, e eu esquece, não gostava nada disso. Quando bati nesses 100 e tal quilos, disse, eu tenho que mudar. É. Tenho que mudar, não pode ser. Inscrevi-me no ginásio, pá, comecei a ir ao ginásio, aquela cena aí, um gosto, e depois aquela máxima, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Depois comecei a gostar, comecei a ver alguns resultados, não é? Os resultados geram motivação dá-te mais pica para fazeres mais gera novos resultados e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Fico certo. Até que agora, quando eu passo algum tempo que não treino, sinto falta. Sinto mesmo falta. Sinto falta disso. Para teres uma ideia, neste momento, eu cheguei a uma fase antes do Covid onde eu cheguei a percorrer a meia maratona do Douro, aqui a Douro Run, que são 21 km e qualquer coisa, ou uma média de 4,34 por quilómetro. Ou seja, 4 minutos e 34 km, o que é uma médiazinha assim interessante para quem está aqui nisto da corrida e tu também corres, por isso sabes qual é a média, não é? Uma coisa é correr 5 km essa média, outra coisa é correr 21 km essa média. E a minha corrida mais longa nesse ano foi em Manchester, que eu e o Samuel saímos de manhã em Manchester, antes de ir para uma feira, estamos assim, vamos dar uma corridinha, foram 45 km. 45 km. 45 km. Peraí. Como é que. Isso é muito interessante. Como é que vamos dar uma corridinha se transforma Transforma em em 45 45 km. km? Vou-te explicar. Eu e o Samuel, sempre que íamos para fora, tínhamos esta dinâmica de fazer tipo uma corrida com tour, para Para conhecer a conhecer. cena e tal. Então nós, no dia anterior, o que é que fazíamos? À noite e tal, olha, vamos ver esta cena, vamos ver esta distância daqui a aqui, quanto é que é? É 4 km, vamos a correr. E aqui, é mais X km, é mais X, é mais X, é mais X, é mais X. E das 2 por 3 estamos num circuito de 45 km, pronto. Mas Não, podia ser a Manchester. pronto, não, eu mostro o percurso é literalmente uma volta toda a Manchester, é brutal. Ok. Tipo, Estás ao meu Garmin, é o que eu ou chamo isso. Strava, tudo Eu chamo isso atar o chouriço. Que é tipo é, quando fechas a cena exatamente, toda. Tipo. exatamente. Pá, eu Foi fiz brutal, isso foi em brutal. Coimbra e foi das minhas corridas
Não, acho que foi a corrida maior que eu fiz até hoje. Foram Esta 27. foi a minha maior Pô, foi, também. mas Coimbra foram para aí 27, não, 20, quase 28 quilómetros. 28. Tipo, É. pá, e no dia a seguir, como é que você estava? Houve, no dia a seguir queres-te rir, ó, Tito, Yeah. esta é que é a parte para tu escangalhares a rir. Primeiro, e porque como é que isto surge? Os 45 km, pronto, há essa cena de, não, vamos ver os estádios de Manchester, depois vamos ver este parquezinho que é bonito, depois vamos ver isto, pronto, e não chegamos a esse valor. Mas nesse mesmo dia, eu tinha dito ao Samuel, porque no percurso não dava uns 45, dava tipo 30 e não sei quantos. E eu disse, mano, o dia até está fixe, meu, eu nunca fiz mais do que 38 ou 36 km, que era o meu máximo. Pá, gostava de fazer o percurso, uma dimensão tipo maratona. Pá, tipo uma maratona. Meia já fiz várias, mas uma nunca fiz. E qual é o teu recorde, mano? E ele, o meu recorde é 45. By the way, ele fez mais 5 km do que eu. E eu, então vamos apontar para os 50. Mas quando chegamos aos 45, eu já estava mesmo. Aliás, antes de chegar aos 45, eu já estava morto, 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 morto. E comecei a desviar para o hotel. O Samuel foi mais à frente e depois veio. E no dia a seguir, acordámos e o Samuel, olha, vamos só dar uma corridinha. Eu, mano, és maluco, estou todo roto das pernas, meu. E ele, não, meu, é só para fazer, pá, recuperação ativa, meu, vamos só correr assim, pá, uma média assim devagarinha, pá, tipo, sei lá, 6 minutos por quilómetro, meu, só para descontrair, ou 5 qualquer coisa e tal. Pronto, está bem. Pronto, vamos lá. Começamos a correr, os músculos aqueceram e eu começo a dar. E o Samuel era assim, mano, era para ser uma corrida de descontração, meu. Era para ser recuperação muscular. Já reparaste que nós estamos a correr a 4:30, meu. Por isso é aquela cena, o bichinho fica dentro de nós, meu, esquece. É uma loucura. 2019 foi brutal. Foi brutal. Que loucura. Muito bom, muito bom. Neste Olha, momento, voltando. agora não corro a essa velocidade. Agora estou nos 5, qualquer coisa, 5:20, 5:30. No dia fiz uma corrida a 5 km a 5:20. Pá, pronto. Estou a ver só os bocadinhos, regresso. Ok. Era o que eu te ia perguntar agora, que é, atribuis essa questão à falta de treino ou, Sim, 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 sim. ok, Porque o que é ou que aos aconteceu? 40 anos? Eu apanhei, a idade também não ajuda, mas eu acho que é mais sobre o treino, porque eu na altura do Covid eu apanhei uma pneumonia mesmo muito, muito, muito complicada. E depois dessa pneumonia nunca mais consegui ter a mesma performance metabólica. E cardiovascular, esquece, nunca mais consegui. Eu lembro perfeitamente das primeiras corridas que eu fiz a seguir a recuperar da pneumonia. Eu arfava, eu ao fim do primeiro quilómetro eu estava completamente a arfar. E pá, tenho regressado aos treinos, aos bocadinhos, mas como também tenho ter feito mais musculação e menos cardio, também obviamente não ajuda muito. Yeah, Então ando agora a tentar equilibrar, porque eu antes fazia CrossFit, e o CrossFit é um treino muito, muito, muito bom, porque é muito completo, porque trabalha quer a parte de musculação, quer a parte de resistência e a parte cardiovascular. E trabalha muito também sessões curtas de alta intensidade, os treinos IT. Isso era perfeito. Eu quando ia para a corrida, estava mesmo fixe. Agora, como estou mais em treino de musculação, não é? De ganhar massa muscular, acabo por não treinar tanto o cardio. Então ando aqui a fazer um híbrido. Tipo, às vezes pego e digo assim, não, quando está bom tempo, chego ao ginásio, equipo-me, saio porta fora e vou correr. No outro dia fiz, para teres uma ideia, eu não sei, se souber aqui malta de Irmezinho e não sei o que vai conhecer estas referências geográficas, para quem não conhecer, depois eu digo mais ou menos os quilómetros que é mais fácil. Mas saí do Solinca de Irmezinho, fui a correr sempre, 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 a subir até o Alta Serra de Balongo, Alta Serra de Balongo, sempre pela Dom Miguel fora, quase até chegar à Rotunda dos Sete Caminhos, Rotunda dos Sete Caminhos descer e depois vir sempre, sempre, sempre por a estrada do metro fora até chegar outra vez a Irmezinho. E depois, gostei do percurso, tentei fazer o inverso, que ainda é pior, que é subir os 7 caminhos, que é horrível. Estamos a falar de um percurso mais ou menos de 16 km, pronto. Fiz isso à hora do almoço. E Uh, vir ou só ir? não, a volta toda. A A volta volta toda são toda é 16 km. 16, A volta portanto, toda são 16 km. se foste, ou seja, desde que tu saíste do ginásio até que voltaste ao ginásio, Exatamente. 16 km. 16 km. À hora do almoço. Tipo, Solinha ok. bater forte. Diz? Não, estava sol. Solinho, hora do almoço que é Quando, espetacular. quando Pá, está a uma chover, vez. não gosto É. de correr. Quando está a chover, não gosto. Pá, por acaso gosto. Pá, uma vez aconteceu uma cena, algo similar, que foi, pá, aqui eu moro na Nazaré. É epá, mas na altura até morava em Leiria.
mas eu vinha, pá, trabalhava aqui numa clínica perto à beira-mar e pá, eu percebo-me naquele dia, olha, vou correr por aqui. E era 1 da tarde. Tipo, sol de praia, sol mesmo a bater de chapa, estás a ver? Mesmo daqueles de abres um ovo e estrelas o ovo na estrada, estás a ver? Epá, eu sei te dizer, Ruben, que eu corri, aí acho que foram tipo 17 ou 18 quilómetros também, e cheguei ao final, eu não me conseguia mexer, não era com as dores musculares, era porque eu estava tão queimado. Aí Tipo, estavas queimado. estava queimado, pá, ainda por cima, tipo, tinha acabado de rapar o cabelo. Então, na semana seguinte, Bom, eu tirava a pele da cabeça assim. lá. Pô, Cena. que cena Eu, mesmo, no pá. momento, quando disseste isso, até pensei que tinhas ficado pá, mal por causa da desidratação. Porque correr assim com o Isso, sol também, quando sim. estás hidratado, é complicado. Isso faz-me lembrar uma corrida que eu e o Samuel fizemos em Singapura. Nunca mais me esqueço dessa corrida. O Samuel corre sempre mais do que eu. Pá, sempre, Pá, desde que eu conheço. é tipo uma espécie de ritual, né? Viajam e correm. Tem que ser, faz parte. Quando nós vamos a uma feira, uma exposição, qualquer coisa lá fora, pá, nós já sabemos que todos os dias de manhã vamos curtir e vamos dar a nossa corrida, vestir equipamento e lá vamos nós correr. E não digo mais, se os pavilhões da exposição forem relativamente próximos do hotel, tipo 5, 6 quilómetros e não tiver a chover, vamos a pé. Vamos a E, pé e uma coisa que eu e, reparo em ti, e depois vimos a pé e está de boa, sempre a curtir. uma coisa que eu reparo aqui no teu perfil é que vocês têm um patrocínio do caraças, meu. É Samsis, né? É, exatamente. Ias dizer essa cena de Singapura, essa corrida? Foi brutal, pá, porque estava um sol, para Singapura já sabes que é um país bastante quente, mas não cima aquele sol, mas com umidade, porque o ar é bastante úmido lá. E o Samuel tem sempre uma performance muito mais interessante do que eu a correr. Ele gosta muito de correr, aliás, ele ao contrário de mim, eu gosto de fazer musculação, o Samuel não gosta de fazer musculação, por isso, enquanto eu faço, tipo, se calhar, numa semana, quatro treinos de musculação e um de cardio, o Samuel faz 4 de cardio e um de Ok. musculação, ok? Pronto. Por isso ele corre sempre muito mais que eu. Os tempos que ele tem de recorde de meia maratona e de uma maratona são muito melhores que o meu, etc, etc. Mas a Singapura vinguei-me, porque eu funciono muito melhor com calor do que com frio. Eu sou uma pessoa muito, muito friorenta. Aliás, muitos dos nossos desentendimentos prendem-se com o ar-condicionado do nosso gabinete. Porque eu quero quente, ele quer frio, pá, e no verão ele tem aquilo no frio e eu, pá, estresse porque está frio demais, está-me a gelar os ossos. No inverno eu quero pôr aquilo no calor e ele diz que está calor demais. Então ele no calor ele arfa, fica completamente roto e eu estou com uma performance brutal. No frio estou eu todo gelado, todo preso e ele está impecável, está como se fosse nada. Se for preciso tirar t-shirt, tirar t-shirt. Na E minha então em cabeça, Singapura. sabes o que é que está? Na minha cabeça está tipo de género. Uma empresa fazer consultoria sobre interligação, a relação interpessoal na empresa, não sei o quê, estás a ver? Epá, tem coisa que são os grandes problemas da vossa empresa. Ar-condicionado, temperatura. É tipo isso. Nós estamos lá os dois no gabinete, está tudo de boa, está tudo 5 estrelas. Qual é a situação que nós traçamos? É o ar-condicionado, não é? Às vezes, tipo, eu estou lá, se for eu que chego primeiro, eu chego aqui, eu ponho aquilo quentinho. E ele entra, epá, está aqui um calor, e eu, dá para desligar o ar-condicionado? Pronto, é logo. Ou então é o contrário, se for no verão, tipo, ele está lá, está um frio, ele está dentro, epá, parece um congelador, meu, lá, desligas o ar-condicionado, e é esta cena. Então em Singapura estava a dizer, pá, saímos para correr, só que estava quente, abafado, e o Samuel começou, ei, pá, está muito calor, vamos a passo, e eu senti, estás a ver, e tal. Foi a primeira vez que nós corremos assim com calor, que ele arfou, e foi fixe. Estás a ver o que eu costumo sentir? Afinal de contas, estás a ver? Olha, Foi mudasse o engraçado. ar-condicionado. Exatamente. Leva o ar-condicionado no bolso agora, anda lá, vai. Olha, Ruben. Desculpa. Epá, em que momento, por acaso, o Jim Collins defende dentro do seu estudo, né, aquela questão do good to great, que há um momento ali na empresa que se tu aguentares, há um momento em que ela tem aquele crescimento exponencial. Pá, vocês sentiram isso na Samsys? Nós utilizamos uma expressão mais interessante, que é a zona do rebentamento das ondas. Hum, Estás a ver? Se uau! vives em Nazaré, se vives em Nazaré, sabes como é E que é, já, não é? já viste isso, olha, vou-te dar uma outra analogia, pá, que adoro. Já viste o filme Vaiana 2? Não, não, Pá, não.
tem uma analogia que é muito por aí, que é, imagina, à volta, basicamente eles são uma tribo, né? E só que são uma tribo nómada, que andam entre, não é o Havaiana 2, é o Havaiana 1 até. São uma tribo em que eles andam de ilha em ilha. Só que, pá, aconteceu uma cena e eles ficam com medo, e ao ficarem com medo restringem-se a uma ilha só. E adaptam-se para, em vez de serem nómadas, serem tipo estáveis naquela ilha. Naquela ilha. Estás a ver? Só que a Havaiana tem essa cena que é, pá, tem a cena ainda do. Está lá o gene, estás a ver? Então ela está, desde bebê que ela manda-se para a água e quer nadar, nadar. Só que há uma zona de rebentação. Tens a primeira rebentação, mas depois tens aquela zona, tipo o canhão da Nazaré. Sim, isso. Tipo, passar aquilo está bem a velha. Primeiro que ela consiga. Pá, e então a magia do filme é esta. Ou melhor, a grande moral da história é esta. Ela passa daquilo e depois toda a magia que acontece Exatamente. depois. Pá, é extraordinário. E todas as empresas têm isso, amigo. Todas as empresas têm isso. E by the way, não há só uma zona de recomendação. Era bom se houvesse, mas não, há várias. Parece anéis à volta. Exatamente. E acontece isso. Então, sim, durante estes anos era inevitável passarmos por situações difíceis. Situações onde parece que tu não passas dali. Não. É muito mais fácil e confortável recuar. Não vou fazer este investimento, vou-me manter aqui, eu já conheço estas áreas, eu já conheço esta zona de conforto, estou bem, siga, ali está muito difícil. Né? E quando dás o passo, não, mas eu quero crescer, eu quero ir para ali, levas com as ondas e levas, e é problemas, e é desafios, e é tudo e mais alguma coisa a cair-te em cima, e é aí que entra muito a fé. Não, é para ali, vai correr, isto vai passar, vamos, em frente, até que tu passas e cresces. Claro que também ficas mais fundo, não é? À medida que passas da banda, a água já está por aqui, cara, a responsabilidade é outra, não é? O barco vai aumentando de dimensão e depois mais à frente tens outra, e tens outra, mas é isso que te faz crescer. É isso que faz crescer as pessoas e é isso que faz crescer as empresas e life goes on. Olha, e vou levar agora para um ponto que é top, que é, pá, o que é que vos deu na telha, ali às 3x4, no meio destes 28 anos? O que é que vos passou pela marmita para criarem um dia do conhecimento? Não estávamos bem da cabeça, não estou a brincar. Já estás. Não, aliás, porque até não estar bem da cabeça é quase uma constante, não é? Por isso, Exato. não posso estar a dizer que é um evento isolado, não é? Nós, há dias ficamos assim, meio surpresos quando parece que estamos bem da cabeça. Normais, exatamente, quando estamos normais, exatamente. Não, Tito, acho que foi um processo muito natural. Eu agora olhando para trás, não é? Eu posso falar de várias coisas que levaram a criarmos... 12ª edição, não é? 12ª. 12ª. Para teres uma ideia, o DDC, que hoje chama-se Dia do Conhecimento, começou como DDC Dia do Cliente. Okay. Era na mesma DDC. Ok? Mas era Dia do Cliente. E porquê que ele surgiu? A Samsys tem uma missão. E desde o embrião, lembras-te porquê que nós começámos a montar os computadores para os nossos vizinhos? Ou para os nossos conhecidos? Porque eles pediam-nos ajuda. E nós ajudávamos, dávamos o conselho e até montávamos as máquinas. E esse ajudar sempre esteve no core da nossa empresa. Tanto é que o nosso slogan é soluções que ajudam a crescer. E porquê que ajudam a crescer? Porque são soluções tecnológicas que nós acreditamos que ajudam as empresas a crescerem. Sejam soluções na área do marketing, sejam na área web, seja na área de programação, seja na área de software de gestão, seja na área de infraestrutura de sistemas. Qualquer uma dessas soluções, hoje em dia, são essenciais e nucleares para uma empresa crescer. Uma empresa, se não tiver um excelente marketing digital, hoje em dia, dificilmente vai, se calhar, conseguir chegar a mercados que, se eu tivesse, chegava. Então precisa disso para crescer. Se eu não tiver um website fantástico que cative o interesse das pessoas e que depois trabalhe bem o engagement das pessoas até chegar à compra, dificilmente vai conseguir potenciar as vendas como poderia potenciar, não é? E não cresce tanto quanto poderia crescer.
se não tiverem soluções de automatização de processos, de ter digitalização dos processos, de ter a ajuda da inteligência artificial para tomar decisões mais conscientes sobre o seu negócio, se não tiverem softwares de gestão que lhe deem indicadores reais para conseguirem monitorizar e acompanhar bem a organização, como é que eles vão crescer? Se não tiverem os seus sistemas seguros, a sua infraestrutura segura para resistir a um ataque, por exemplo, de ransomware, se não tiverem resiliência de dados, que tanto se fala disso, antigamente falava-se de proteção de dados, agora fala-se de resiliência de dados, que é a capacidade dos dados aguentarem ataques. Se não tiverem isso, hoje em dia, existem ainda duas coisas que causam a morte das empresas. Existem várias, não é? Mas estas são muito importantes e muito graves porque atingem uma percentagem muito elevada. A primeira continua a ser a falta de liquidez. Não é falta de encomendas, é falta de liquidez. E a segunda, por incrível que pareça, é perda de dados cruciais à organização. Como é que é possível? Como é que é possível? Ainda existe. Então, sem isso, as empresas não conseguem sequer existir, quanto mais crescer. Então, o ajudar as empresas a crescer sempre teve no nosso core. Então, como é que surge lá o DDC? Simples. O DDC surge, se fizeres as contas dos anos para trás, surge numa altura em que Portugal estava numa crise económica das mais graves. E nós, quando falávamos com os nossos parceiros, com os nossos clientes, ouvíamos situações de estilo: epá, eu só quero que este ano passe, eu espero que este ano aguente. Epá, eu se chegar ao final do ano e conseguir manter os postos de trabalho que tenho, já me dou por contente. Epá, e quem joga para empatar, acontece o quê? Morre, perde. Quem joga para empatar perde, não há hipótese. Nas empresas, assim como na vida, só tens dois estágios: ou estás a crescer ou estás a morrer. Não há cá essa cena, essa ilusão de que isto vai ser mais ou menos igual. Não vai. Porque o mercado não para, a economia não para, então se tu estás parado, estás a afundar. E começamos então a pensar: epá, nós temos que conseguir. Só para dizer que o teu irmão entrou agora, estás a ver? Estou a ver, está aí a mandar mensagens. E aí tal, só naquela, já falámos de Singapura. É verdade, Samuel, é verdade. A parte que te deu o abafo quando estavas com calor, pá. Pois é. Ele agora vai ficar lixado, vai já mandar para aí bocas, de certeza. Não, e também falámos da corrida de Manchester, que correste mais 5 km do que eu. Pronto. Equilibrado. Equilibrado. E agora perdi um bocadinho o que é que eu estou a dizer. E então, o que é que estamos assim? Em vez de estarmos a fazer esta motivação, digamos assim, um para um, porquê que não criamos um evento e puxamos as pessoas, os nossos colaboradores, os nossos clientes para esse evento, não é? Juntamos aqui este grupo de pessoas que estão envolvidos connosco e ajudamos-os a crescer, não é? Ajudamos a crescer para... Está a mandar, filho. Exato. Já está. Qual é o teu recorde de meia maratona? Já sei que corres mais rápido, pá. Tinhas que entrar mais cedo, já sabias que eu tinha dito isso. Não, o meu irmão também se chama Samuel. E era do género, quando nós éramos miúdos, tipo, eu apanhava sempre na boca. Só houve um dia que eu consegui ganhar e foi só durante 5 minutos. E o gajo tem que registrar isso, senão... Claro, e nós temos que dizer, tipo, eu ganhei durante 5 minutos. Exatamente. E então convidamos os nossos clientes para irem a esse evento. E o evento era desafiador, era tipo, enquanto uns... como é que é? Enquanto uns choram, outros fazem acontecer. Ok? Sim. Isso foi enquanto uns choram, outros fazem acontecer. Era o tema do evento, da primeira edição, que foi no auditório Lídio Pinho, na Universidade Católica Paulo da Foz. Nós tivemos lá o primeiro evento do DDC. E era dia do cliente. Depois fizemos a segunda edição. Na segunda edição já esgotámos a capacidade do auditório. Depois fomos para a Expo Nó. Isto não era só de manhã, Tito. O evento era só de manhã. Fomos para a Expo Nó. Depois, ainda durante os anos que tivemos na Expo Nó, o evento passou para ser um dia todo. Okay? Depois da Expo Nó já não tinha capacidade, passamos para o Multiusos Gondomar. Okay? E mudámos o nome. Porquê? Porque já tínhamos tantas pessoas a irem lá que não eram clientes, mas que queriam ir a esse evento, não é? Que mudámos para DDC, mantivemos o mesmo acrónimo, mas o significado do acrónimo passou a ser Dia do Cliente. Okay? E o ano passado tivemos 3.400 pessoas dentro do Multiusos de Gondomar a assistir ao evento e outras 3.000 e tal a assistir online. E neste momento posso dizer que as inscrições já ultrapassaram as 3.400 inscrições para assistir presencialmente. E estamos em março. Faltam 3 meses
para o evento. Mas o foco do evento é esse, é ajudar as pessoas, ou seja, continuar a estar alinhado com a nossa missão. Nossa missão é ajudar as empresas a crescerem. Mas não é só com tecnologia que nós ajudamos as empresas a crescerem. E isso ficou para nós claro como é água em 2012, Uau. que foi quando surgiu o DDC. Nós queremos ajudar os nossos clientes a chegarem mais longe. Olha, estão aqui a dizer aqui o tema de um dos DDCs, o Atitude. Foi um DDC muito bom, foi há 2 anos atrás. Do ano passado foi o compromisso e este ano é o altruísmo. E na altura, e a seguir ao... Todos os anos colocam o tema. Sim. E para teres uma ideia, o tema é trabalhado com mais de um ano de antecedência. Posso dizer que em maio deste ano, vai ser definido em retiro de direção o tema de 2026, ainda antes do DDC deste ano acontecer. É definido em retiro de direção, depois é trabalhado em retiro de liderança e depois é anunciado à equipa em janeiro. E o tema que nós trazemos para as pessoas é o mesmo tema que nós trazemos para a Samsys. Por isso é que isto é definido em direção e equipa de liderança. Não é tipo, eu vou trabalhar este tema com o público e não trabalho dentro de portas. Não, eu trabalho dentro de portas. E eu escolho muito o tema a pensar em nós. Porque quando eu digo soluções que ajudam a crescer, nós às vezes temos um slide interno que apresentamos nas nossas reuniões mensais, às vezes, que diz soluções que ajudam os clientes a crescerem, soluções que nos ajudam a nós a crescermos. Okay? E também temos que olhar para nós. E se nós queremos ajudar mais os outros, temos que também crescer internamente, temos que evoluir, temos que apostar no nosso desenvolvimento pessoal. Né? Temos que estudar, temos que ler, temos que ir a formações, temos que ir a eventos e trabalhar estes temas dentro da própria organização. Que brutal. E sentes, imagina, eu vou fazer uma pergunta quase retórica, está bem? Ou melhor, vou reestruturar a formulação da pergunta, que é quais é que são os resultados que tu vês com esse investimento no desenvolvimento humano dos colaboradores, dessa forma? Olha, é brutal ver as pessoas que estão na Samsys quase desde o início da empresa. Fogo, há 28 anos. E ver as pessoas, os homens e as mulheres que tornaram. É brutal. E saberes que, pronto, isso é pela cultura que tu trabalhas dentro da organização. E ter pessoas, ter colaboradores a dizerem-te isso. A dizerem, então, olha, eu hoje sou assim e aprendi muito aqui convosco. Fogo. Uau. Isso é muito bom. Pessoas que entraram de estágios de escola, estás a ver? E depois do estágio da escola entrou para um estágio de FP e hoje são líderes de equipa. Sabes que uma coisa que é extraordinária, quando eu tiver o outro podcast, eu já te falei do outro podcast, não já? Sim. Por alto. Depois nesse, se tu quiseres aceitar, podemos conversar mais a fundo sobre isto. Mas uma coisa, isto há muitos chairmans ou CEOs ou quisermos, ou donos, owners, o que quisermos chamar, que olham para esta perspectiva e quase que olham de uma forma como se fosse o país das maravilhas, como se fosse ali a passear ali no país das maravilhas. Era bom, era. Em termos humanos, uma empresa é de facto uma grande empresa quando tu percebes que os teus colaboradores se tornaram pessoas top ao trabalhar nessa empresa. Tipo, o que estás a dizer do género, mais do que ser um profissional top, é uma pessoa que, a relação dele também está top. Enquanto o pai ou mãe é fantástico, é exemplar. Tipo os teus pais, estás a ver? Imagina o que é ter fogo, como é que será para os teus pais ouvirem um filho dizer que tem uns pais maravilhosos. Deve ser igual para ti, para ouvires os teus colaboradores dizer que, eu sou parte daquilo que eu sou, devo à Samsys. É muito bom. É muito bom. O que é que tu sentes? O que é esse muito bom? Eu sinto uma felicidade que é inexplicável. Não dá. É a mesma coisa, olha, é parecido com o sentimento que eu tenho pós-DDC. Ok. Porque tu vês, chegam-nos histórias, quer a mim, quer ao Samuel,
e à nossa equipa tão tocantes de como é que aquele evento inspirou as pessoas, mudou vidas. Não, pessoas que durante anos queriam criar o seu negócio, mas que ganharam aquela coragem, aquela audácia para se lançarem no DDC. E hoje estão muito melhores na vida. Estavam numa situação muito difícil e hoje estão muito melhores na vida. Hoje são eles a ajudar outros, a contratar outras pessoas e pá, é brutal. Brutal. Histórias, chegam histórias que tocam-nos muito o coração. Mesmo muito. E é uma felicidade, sabes, que tu não consegues explicar. É só sentir. É sentir, não é muito bom. Tão bom, meu. Tão bom, tão bom. Oh, Ruben, olha, vamos fazer aqui uma coisa, que é, vamos pegar, eu gosto de pensar que estes episódios são tipo uma sanduíche, estás a ver? Exato, exato. Em que o início está preparado, o conteúdo é aquilo que, olha, é o que surgir e o final também está preparado. Então vamos meter aqui a fatia do pão de cima, tá bem? Daqui a um bocadinho, vai bater 1 hora. É isso, é E esta fatia, parece que estamos aqui há 5 minutos, mas já isso. tipo, e esta fatia pode demorar 5 minutos como pode demorar meia hora. Portanto, por isso é que estou aqui a meter isto para gerirmos aqui o tempo. E esta fatia, meu amigo, consiste num conjunto de perguntas. Encaras? Chuta, manda aí. Então bora. Oh, Ruben, qual é que é o teu segundo nome? Daniel, Tu és que, Ruben Daniel. exatamente, que por sua vez é o nome de um dos meus sobrinhos também. Que Samuel deu esse nome a um dos meus sobrinhos. Que top, meu. Que Brutal. top. Por acaso lá em casa tenho. Há um nome que não é nada comum, que é Quirino. Quirino. Uau, Quirino. não lembro. Yeah. Pá, então, aliás, a minha família é brindada com nomes não comuns, tipo, o meu pai é Quirino, eu sou Tito, o meu irmão é Quirino e o meu afilhado é Quirino. Uau. Portanto, é ali uma legião de Quirinos. Nice. Olha, quais é que são aqueles hábitos ou hábito que tu tens e que para ti são não negociáveis? É todos os dias. Dois. Dois. Aliás, não é uma questão de ser negociável. Há um deles que às vezes não consigo, mas um, para mim, é imprescindível. Todos os dias de manhã leio um bocado a Bíblia. Bom. Pá, olha, posso dizer, eu não li a Bíblia. Ruben, é verdade, há 20 anos. Brutal. Há 20 anos. E até aos 17 li 5 vezes. Portanto, é muito interessante ler 20 anos depois, com 20 anos de vida ali pelo meio, com uma nova perspectiva. É muito fixe, muito fixe mesmo. Muito bom. É muito bom. É muito bom. Portanto, Nós, quando somos jovens e lemos, acabas por não conseguir, se calhar, sentir tantas das coisas que estão escritas e ter um pleno entendimento do que está a ser escrito, porque falta, se calhar, essa maturidade e esse sem entendimento. dúvida. Não é? E à medida que vais lendo novamente, com a tua idade a passar e com as experiências de vida que te vão acrescentando outro tipo de perspectiva, acaba por ser mais marcante e curioso, e é muito mais fácil identificarmos coisas que nós já lemos noutros livros, ou princípios que já entendemos noutros livros, ou noutras coisas, outros atores, e aquele gajo escreveu um livro inteiro, aquele gajo escreveu um livro inteiro a falar deste versículo. Exato. Está aqui resumido. Exato. Está aqui resumido, meu, é só isto. Não era preciso escrever um livro todo, é só isto. E vais encontrar N deles a fazer isso, meu. É verdade. É verdade. Olha, e sabes uma coisa que é muito gira? Eu tenho a minha Bíblia de miúdo. Uau, brutal. Juro-te, a primeira. E é muita. Pá, imagina-me, eu chamo-me Tito, porque a seguir é Hebreus, e antes de Filemon, vem Tito, né? Exatamente, boa. E epá, o texto que eu mais ouvi na minha infância toda foi Tito 1:2. Que Deus não pode mentir. Pá, então eu tenho isso nessa Bíblia. Por acaso, ainda no outro dia estive a ver, que é bué de giro. Eu tenho escrito, eu devia ter pá, uns 5 anos, foi quando eu aprendi a escrever. E eu tenho escrito tipo Tito. Eu transcrevi aquele texto tipo para a contracapa, estás a ver? Para não esquecer. Assim não esquece. Eu não podia esquecer esse texto. Porque lá em casa, sempre que eu estava a fazer alguma coisa, a minha mãe, sempre que eu. Imagina. Então, olha lá. Aquelas coisas dos miúdos, tipo de. Então, fizeste os trabalhos de casa? Não.
Tito, 1, 2. Pronto, tenho que ir fazer. E eu pensava que era, ó Tito, 1, 2. Também podia ser. Também podia ser. Mas aí é ao contrário, vou contar até 3. Exatamente. 1, 2. Bem, Pronto, mãe. Pronto. muito bom, muito bom. Ruben, Chuta, amigo, um chuta. sonho que tu tenhas e que queiras barra possas partilhar. Um sonho que eu tenho. Posso partilhar perfeitamente. Olha, quero muito ver as minhas 3 filhas com as suas vidas mais organizadas, não é? Já numa fase adulta. Espero que Deus me ajude a que eu ainda esteja com saúde para poder acompanhá-las durante muitos anos ainda nessa vida já, quem sabe, casadas, pá, não sei, com a sua vida mais alinhada, mais feita, não é? Porque nós estão numa fase de escola e de estudar e essas coisas assim. A mais velha já não está a estudar, mas as coisas não estão assim, não está assim muito alinhado. Queria ver isso. Acho que é o sonho de qualquer pai. Não é? Acho que é o sonho de qualquer pai, ver os seus filhos bem. Não é? Ver os seus filhos bem, ver os seus filhos felizes. E gostava muito disso. Uau. Se a vida fosse um jogo, quais é que seriam para ti 3 regras fundamentais para jogar? Olha, uma, não mentir. Pá, detesto. E tantas coisas podiam ser evitadas se as pessoas dissessem sempre a verdade. Mesmo que custe, mesmo que pá, possa magoar, é preferível falar sempre a verdade. Sempre. Sempre. Por isso acho que essa regra devia de ser logo um game over. Falhou, game over logo. E junto com a verdade está muita coisa, está a honestidade, não é? Está muita coisa. Segundo, respeito. O respeito pelo próximo, o respeito pelo outro, o respeito por as pessoas, tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. Não estou a dizer que as pessoas agora vão tolerar tudo e mais alguma coisa, claro que não. Não devem tolerar tudo e mais alguma coisa, mas devem de sempre tratar as outras pessoas com respeito. E a terceira, para mim, e a mais importante, é o amor. Porque se tu tiveres o amor, tu à partida vais respeitar e à partida também não vais estar a mentir nem a enganar, não é? Por isso. Epa. Acho que basicamente, se resumíssemos todas, acho que seria o amor, sem dúvida. Ruben, eu não vou. Aliás, tu falaste do teu texto preferido, já agora, o meu texto preferido é 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Calma, Tito 1, 2 não é o preferido. Tu disseste o que mais conhece, o que está. O que eu mais mais ouvia. ouvia da minha Não, mas infância. isso é por aquilo que eu te disse. Era Tito, 1, 2. E tu Mas pensavas chego que era já 6. tem. Uau. Opa, eu Bom, não. Yeah. Eu vou-te contar uma cena que aconteceu há 1 hora atrás. Há 1 hora atrás, não. 1 hora e pouco atrás. Houve um rapaz. Ontem abriu aqui uma caixa de perguntas no Instagram. E houve um rapaz que aproveitou essa caixinha de perguntas, que ele teve aqui há 2 semanas no Gente que Vale a Pena. E ele disse assim: eu gostava de fazer isto contigo do outro lado. Tipo, a fazermos entrevistas a ti. E ele aproveitou a caixinha de perguntas e fez-me um porradão de perguntas destas que eu faço aqui. peças, bom. E por acaso, olha, respondi tipo de intuição, olha, Siga. senti isto. E as 2 últimas regras foram essas: respeito e amor. Em que a primeira não foi verdade. Foi e estou a partilhar isto contigo porque, Muito parecido. sempre. Muito parecido, muito parecido. Exato. Porque a primeira foi, uma perspectiva que uma vez me ocorreu, que é, imagina esta questão da competição, em que nós viramos o bico à competição. Quer dizer, ganha a pessoa que fizer o outro ganhar mais. Boa. Isso encaixa-se mais mais uma vez, pronto, no altruísmo, Sim. encaixa-se também no há mais felicidade em dar. Pronto, Exatamente. Exatamente. Uau. Bom. Olha, tens algum super-herói preferido? Epá, não sei. Se calhar o Batman, sei lá, não sei. O Batman? O que é que tens de dizer o Batman? Epá, não sei, porque acho que é um.
é do único super-herói que não tem poderes especiais, não é? Basicamente, o gajo trabalha para caraças, treina para caraças, meu, é inteligente, usa a cabeça e acho que é um bocado por aí. Então, conheces mais ou menos Harry Potter? Mais ou Mais menos, ou menos. mais ou menos, por alto. Eu Muito vou por fazer alto. um pré-frame. Vou fazer um pré-frame para te fazer a pergunta. Ok? Pá, o sábio da história chama-se Albus Dumbledore. Ok? Hum. Pá, e ele tem uma cena que é... Ele tem uma espécie de alguidar de pedra que se chama pensatório e que tem uma solução aquosa lá dentro. Pá, e basicamente o princípio daquilo é... Ele coloca lá as memórias dele. Tipo, ele consegue tirar as memórias da cabeça e colocar lá na solução aquosa. E quando mergulha a cabeça nessa solução aquosa com a memória, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou seja, o objetivo não é viajar no tempo para mudar a história do passado, o objetivo é simplesmente teres Ver uma aquela oportunidade. memória. Yeah, é teres uma oportunidade para, de forma dissociada, veres aquele momento a acontecer, mas em 4D. Que é, tu consegues sentir os cheiros, consegues sentir as texturas, Uhum. consegues sentir tudo, estás a ver? Como se lá Uhum. estivesses. Uhum. Porquê que eu estou a fazer este pairframe? Porque a pergunta é, se tu tivesses um pensatório, Ruben, que memória da tua vida é que tu decidirias reviver neste momento? Felizmente tenho muitas. É difícil escolher uma. Mas provavelmente nesta fase, nesta semana, se calhar no dia de hoje, neste momento, se calhar apetecia-me recordar a memória de nascimento da minha filha. A primeira? Sim, da mais novinha, da mais A novinha, mais da nova? mais novinha. É isso. Sim. Sim. E digo e fiz este contexto de propósito, porque neste momento, nesta hora, esta minha filha tem a guarda partilhada com a mãe, percebe? Então ela está uma semana comigo, está uma semana que está com a mãe, com a mãe dela. E acabei, antes de entrarmos para a live, ela estava-me a fazer aqui uma chamadinha de vídeo, está meio adiantadazinha, então deu-me aquela saudadezinha, pá, acho que ia recordar esse momento. Que fixe. Uau. Uau. Olha, se pudesse escolher qualquer pessoa, qualquer, da história da humanidade, para convidar para um jantar, quem é? Ah, essa era fácil, essa era fácil. Se eu pudesse, da história da humanidade, então vamos partir do pressuposto que a pessoa esteve na Terra e que Uhum. eu tinha a oportunidade de a convidava Jesus. Claro. O que é que vocês conversavam? O que é que tu conversarias com Jesus? Ui, meu pai, eu acho que não tinha que conversar muito, eu acho que só queria ouvir. Eu só queria Exato, ouvir. exato. Por favor, mano, fala. Paulo, diga. Pá, porque esquece, é o maior homem que já viveu, para a minha opinião. Se me perguntares quem é que foi o melhor líder que já viveu, ele, sem dúvida. Aliás, quase todos os livros, na minha opinião, de liderança, de cultura humanizada, de princípios, assentam em princípios que já foram escritos na Bíblia há milhares de anos atrás. Novo Testamento, yeah. Yeah. Por isso. Sem dúvida. Sem dúvida. O que é que te faz rir à gargalhada? Sou fácil riso. Sou fácil riso. Muitas coisas. Às vezes coisas sem grande sentido. Não é, não é por aí. Não é difícil fazer-me rir. Nem rir, nem sorrir. Hum. E chorar de alegria? Chorar de alegria. Que rir tanto ao ponto de chorar, tipo ataque de riso, ou chorar de alegria porque foi uma coisa tão, tão, tão feliz que me deixou Exato. ali Aquele com lágrimas sorriso nos de olhos. felicidade. Não, aquele choro de felicidade, aliás. Eu já tive muitos momentos felizes, mas não me recordo de em algum ter chorado de alegria. E já tive muitos momentos felizes, mas ao ponto de verter lágrimas de alegria, acho que não. Uhum. Não. Ok. E agora aquela questão, pá, que é, pá, Ruben, o que é que te faz passar da marmita? Olha, precisamente a violação daquelas regras. Eu por, acaso, eu, por acaso, por menos, pensei que seria o ar-condicionado no frio. Não, 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 não. Isso é só aquela cena de picante, mais nada. Mas a violação daquelas regras que falámos há bocado, isso para mim, porque são coisas que eu considero que são muito importantes, não é? Então, quando existem situações de falta de respeito, falta de justiça, mentira, são coisas que eu tenho dificuldade de lidar. Sem dúvida. Pergunta da praxe, Ruben. O que é para ti felicidade?
Ora bem, para mim felicidade é um dia normal como qualquer outro, onde eu chego a casa, tenho a minha família em casa, feliz, toda a gente bem, sem ninguém estar doente, pá, e desfrutarmos de uma boa refeição, pá, é um dia feliz. São as coisas mais simples da vida que, na minha opinião, têm mais valor. Uau. Tá brutal. Reta final. Filme Mandei. ou filmes? Filme ou filmes? Epá, gosto de filmes de ficção científica, gosto. Fazem-me transportar para cenários que não são reais no momento, não é? E sempre gostei muito de coisas que puxassem um bocadinho pela criatividade, imaginação, por isso gosto de filmes de ficção científica, ou séries, depende. Claro que depois não é qualquer coisa, não é? Porque aquilo foi muito chato, porque eu acho que hoje em dia quem anda a escrever os roteiros são muito mal, mas pronto, mas sim, ainda há algumas séries ou filmes que vou vendo. Se me faz assim, ei pá, mas qual é aquele mais espetacular? E pá, não te consigo dizer mesmo. É um bocado no onda do que tiver, sei lá, Netflix ou tenha saído, ou no cinema. Ok. Então, filmes de ficção científica. Sim, sim. Gosto. Pá, porque assim, olha, dramas não é muito a minha cena, porque acho que para dificuldades a vida já tem muitas, não preciso de viver as histórias dramáticas de outras pessoas. Já tenho muita coisa. Isso não é preciso. Comédias, hoje em dia, pá, são poucas das comédias que na realidade são boas comédias, mas também aprecio uma boa comédia. Filmes de ação de tiros e bombas e socos nas trombas, já estou cansado. Pá, é sempre mais do mesmo. Eu gostei da rima. Tiros e bombas, socos nas É trombas. mais ou menos a mesma coisa, não é? É sempre, pá, e o gajo foi mauzinho e agora vamos vingar do mauzinho, pá, já estou um bocado cansado. Então, um filme de ficção, a menos distrai a mente e põe-me a pensar em coisas que não têm nada a ver. Olha, visto. Estou a falar com um gamer, né? Foste gamer, portanto. Visto o Real Player One. Sim, pá, muito giro, muito fixe. Gostei. Foi muito fixe. Muito fixe, muito Que, fixe. que viagem ali aos anos 80, 90, Verdade, aquilo. verdade. E está muito bem conseguido. Está muito bem conseguido o filme. Está muito bem conseguido. Pois, vais-me responder igual, né? Que é sério. A próxima pergunta é É séries. igual. É igual, é igual. Dentro de séries de ficção, pá, pronto, gosto. Livro ou livros? Já sabes, é um conjunto de livros que fundam um compêndio, né, que se chama Bíblia. Brutal. Qual é que é o teu livro preferido na Bíblia? Agora, pá, eu amo provérbios. Amo. Provérbios. Tem muita sabedoria prática, muitos conselhos práticos, e são versos pequenos, não é? Então é fácil de tu extrair muito sumo desse. Eclesiastes também é muito bom, não é? As conclusões do rei Salomão também são muito interessantes, mas sim, provérbios, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Salmos também. É difícil escolher um. E depois, se formos para o Novo Testamento, temos a história toda de Jesus, que é fantástica, que é deliciosa, pá. É muito complicado, mas acho que sim, acho que Provérbios, sabes, Provérbios tem ali princípios bíblicos nucleares que estão na Bíblia toda, basicamente, né? E tu ali consegues de uma forma muito resumida, sei lá, olha, vou-te dar vários exemplos, sei lá, por exemplo, mais companhias estragam hábitos úteis, não é? Fala do perigo da influência de pessoas que não possam te acrescentar grande valor, não é? E nós sabemos isso, nós sabemos que nós somos tipo uma esponja, tens N livros a falar sobre isso, sobre tu és uma média do círculo que estás à tua volta, não é? Do teu círculo de influência, blá blá blá. Tens muitos livros a falar sobre isso, mas está ali um texto pequenininho, pau, está ali no ponto. Não é? Há bocado falávamos, não há mais felicidade em dar do que em receber. Pau, outro. Não é? O princípio do altruísmo, de dar, de não esperar em troca. Há tantos. É mesmo muito bom. Uau. Brutal. Ouves podcasts? Sim, alguns. Não sou um consumidor assíduo de podcasts, mas ouço alguns. Além de participar também. Quando? Geralmente ouço quando estou a correr, não é? Quando estou a correr às Quais vezes. é que são aqueles que tu normalmente mais ouves? Eu faço uma pesquisa por tópico. Eu não tenho uma subscrição do podcast XYZ, ok?
eu faço é, epá, vou ao Spotify e digo assim, epá, eu hoje quero ouvir sobre isto. Faço uma pesquisa, encontro um episódio de um podcast qualquer, às vezes em brasileiro até, pronto, está tudo bem, em inglês, epá, tchau, é mesmo este o tema, epá, eu até conheço a pessoa, quero ouvir esta perspectiva, epá, vou mudar e vou fazer a minha corridinha. Bom, brutal. Qual é aquela música, Ruben? Ou músicas que quando tu ouves, pá, deixam-te naquele mood bom. E ora que está outra coisa, eu tenho um gosto muito que também amo, até rock, pá, vai depender mesmo muito do mood onde eu quero estar. Sabes? Se eu estiver a treinar, obviamente quero uma coisa com mais energia, com mais power. Para conduzir, já gosto de uma coisa mais calma. Geralmente ouço um jazz, qualquer coisa assim mais slow, ou um bossa nova, ou qualquer coisa assim mais calminho, mais relaxar. E pá, quero estar. Eu no carro, quando entro no carro, gosto de conduzir e é muito relax, muito pá, steam off, estás a ver? Baixar a tensão, stress, ok? E gosto de uma música calminha, mas quando estou a treinar já gosto de uma coisa mais acelerada, pá, para trabalhar ou estudar gosto só de instrumental, não gosto de ter voz, gosto de ter só uma música instrumental e aí vou para a clássica e tal, por isso vai depender muito do que for. Mas sei lá, se tiver artistas que eu gosto de ouvir, pá, já gostei muito de Sam Smith, agora Sam Smith, na minha opinião, esquece, é para arriscar, gosto de Ed Sheeran, já tive a oportunidade de o ver ao vivo 2 vezes. No Rock in Rio recentemente, mas acho que no Rock in Rio não foi das melhores atuações dele. Sei lá. Então devemos ter cruzado no Rock in Rio. É? Também vais lá? Também estive lá. Lá. Epá, então, se calhar epá, eu adorei, mas se calhar foi porque não vi o Callum Scott, na minha opinião, teve muito melhor do que o Ed Sheeran. Tive grande expectativa para o Ed e acho que não entregou à altura do que eu estava à espera. Ou então, pronto, também a acústica também do espaço não é o melhor. Quando eu assisti ao espetáculo dele em... onde é que foi? Não quero estar a inventar. Acho que não foi... Pá, não sei, mas foi aqui em Portugal, foi num país qualquer, já não sei. Em Itália, não, acho que não foi em Itália, ou foi? Foi em Roma. Quando assisti em Roma, teve muito melhor. A acústica do espaço também ajudava mais. Agora aqui no Rock in Rio acho que não teve muito interessante. Epá, lá está, como não tinha termo de comparação, pá, eu fiquei completamente, tipo, a maneira como ele constrói músicas, eu fiquei tipo, brutal. Fogo. É ele e uma caixa de som e uma guitarra e está feito. Nada, tipo, e está feito. E está feito. E bate naquilo ou mexe naquilo. Pá, que bom. Há um. One Man Show e faz aquilo tudo. Há um que é similar, mas não é com uma mesa de mistura, que aquilo não é uma mesa de mistura, que ele tem outro nome, que é o Xavier Ruth. Pá, ele também é tipo One Man Show. Quer dizer, ele tipo, só que ele é One Man Show com vários instrumentos à volta. Ele vai tocando os instrumentos todos. Também é muito interessante. Muito fixe, muito fixe. Mas o engraçado aqui do Ed é que ele basicamente só usa a guitarra e depois voz. Ou umas batidas, ou não sei o quê, e acabou. Pá, usa a máquina de loops e está feito. Exatamente, e está feito. É muito fixe. É muito fixe. Muito fixe. É brutal. Ruben, quem é que tu amas e como é que tu o demonstras? Quem é que eu amo? Olha, amo os meus pais, amo o meu irmão, amo a minha irmã, amo o meu cunhado, a minha cunhada, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, porque tenho 2 sobrinhos do lado de Samuel e 2 sobrinhas do lado da minha irmã. E, claro, não posso deixar de dizer a minha esposa e as minhas filhas, não é? Como é que eu demonstro? Pá, sabes que eu às vezes cobro-me porque eu acho que deveria demonstrar mais. Porque, olha, com a minha irmã nem sempre estou com ela, com as minhas sobrinhas também. A vida é muito corrida e se calhar não deveria de estar mais tempo com as pessoas, sabes? Porque eu acho que a coisa mais espetacular que tu podes fazer por alguém para demonstrar que amas é dar o teu tempo. Aquilo que nós falávamos ainda no início, não é? Sobre a questão de aprendermos com o outro, sobre a questão de podermos aprender com qualquer um, sobre a questão de sermos eternos aprendizes. E dar o nosso tempo é reservar
tempo para as pessoas que são mais importantes. E às vezes cobro-me que, ao contrário de Samuel, que estou com ele na Samsys, mas mesmo estar com ele na Samsys não é estar com ele como irmão. Sim. E eu sinto saudades de às vezes tempos que nós tínhamos, que agora fruto do trabalho estar a desenrolar-se tanto, não temos tanta disponibilidade para passarmos mais tempo de qualidade juntos. E cobro mais vezes por isso. E é muito difícil esta questão do equilíbrio entre, as pessoas dizem, entre vida pessoal e vida profissional. E eu costumo dizer que só tenho uma vida, mas se houverem malta com vidas extras, podem mandar para mim, está de boa. Isto é tipo Super Mario. Traga os cogumelos. Exatamente. Agora, nós temos só uma vida e o problema é esse, e nós não sabemos quanto tempo é que temos até adormecermos na morte, não é? E é importante, acho que é muito importante passarmos tempo com quem amamos. Sim, brutal. Última questão, amigo. Que mensagem queres deixar? Olha, duas mensagens. Uma comercial, não, estou a brincar, não é comercial, bolas, nem ganho nada com isso, por isso não é comercial. Mas basicamente era convidar quem nos está a assistir para se inscreverem no DDC, se ainda não se inscreveram. É muito simples, é ddc.samsis.pt. O evento é completamente gratuito, o tema deste ano é altruísmo, por isso inscrevam-se. Acho que se estão a assistir esta live é porque de certa forma identificam-se com algumas das coisas que fomos abordando aqui sobre valores enquanto seres humanos e aquilo que é mais importante na vida. E acredito que se estão a acompanhar e se estão a gostar, vão gostar também do evento. E sobretudo porque este ano o tema é muito importante. Porque assim, as pessoas quase nunca falam de altruísmo nas empresas, não é? Já fala mais de amor, não é? Até temos o Love Shift Officer, não é? Um livro muito interessante para se ler e outros, não é? Mas altruísmo nas empresas pode parecer estranho, não é? Porque as empresas têm sempre um foco comercial e é preciso vender e é preciso atingir aquelas metas, etc, etc, and so on, and so on. Mas se não existir altruísmo, será que conseguimos construir equipas verdadeiramente sólidas? Se todas as ações que as pessoas têm forem orientadas a objetivos, será que chega? Fica a questão. Não percam o próximo episódio. Não, estou a brincar. Dragon Ball! Agora aparecia o jogo. Exatamente, não percam o próximo episódio. Exatamente. Nós também não. Mas estás a dizer uma cena que é muito, muito, muito importante, pá, porque não quero fazer uma generalização, mas algumas empresas, vou dizer assim, com um eufemismo, algumas empresas ainda utilizam aquela frase do isto não é a Santa Casa da Misericórdia. Santa Casa da Misericórdia, exatamente. É verdade. E sem sombra de dúvida, o altruísmo é fundamental, porque depois tens a segurança psicológica, não é? Isso. E agora pensa, Tito, fala sobre cultura empresarial humanizada, fala-se sobre felicidade no trabalho, e há malta aí a criar até gabinetes e pessoas e títulos novos que surgiram agora, não é? Para as pessoas, já não é o responsável da RH, é o responsável da felicidade, do Well-Being Corporation, e não sei aqueles nomes todos pomposos e não sei quem, não sei o que mais. Epá, se as pessoas tratarem os outros com amor disfarçado, só porque é chique, só porque está na moda, só para atingir este fim ou aquele fim, só para tentar fidelizar a pessoa, ou tentar, eles nem dizem fidelizar, eles dizem retenção de talento, que eu acho horrível. E o employee marketing, tens que fazer employee marketing agora. Exatamente, não é? Que é para passar essa ideia. Se estão a fazer isso com esse objetivo, está logo mal. Está logo mal. Porque isso vai cair por terra. Mais tarde ou mais cedo isso vai cair por terra. As pessoas notam quando é genuíno, quando não é genuíno. As pessoas notam quando um sorriso é genuíno, quando não é genuíno. As pessoas notam quando as pessoas estão a fazer as coisas sem pedir nada em troca ou estão a fazer as coisas para pedir amanhã alguma coisa em troca. Então, vai cair por terra. E quando o amor é verdadeiro, o altruísmo também o é. Porque é simplesmente uma consequência. Aliás, nem é consequência, tipo, é paralelo. Tito, eu sou o pai, não é? Eu quando dou amor às minhas filhas, não é? Eu não estou à espera de nada em troca. Eu dou porque eu amo dar.
sabes que tu disseste uma coisa que é fundamental. Ah, eu às vezes sinto que sou. Vou partilhar aqui uma cena contigo. Às vezes sinto que sou aquele coach, porque sou happiness coach em empresas, né? Ou seja, tudo aquilo que tu disseste é o meu projeto. Só que eu às vezes parece que sou aquele gajo do anti o que faço. Estás a dizer? Porque eu gosto quando as empresas me chamam para aquelas palestras motivacionais, estás a ver? Sim, 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 sim. Normalmente é este o nome, palestra Motivacional, motivacional. E eu exato. chego lá e digo que não acredito em motivação. Claro, Acho que a motivação é uma desculpa que o pessoal dá. motivação tem que ser intrínseca. Claro, Né? tipo, esquece lá isso. Pá, eu fico tipo. E depois eu digo assim, mando aquela piada. E depois é muito agir quando eu começo com esta história, tens o CEO da empresa, que normalmente é quem me contrata, né? Fica tipo assim. Pois, quem passa o cheque, não é? Yeah, fica tipo assim, e eu, calma, que eu já passo a explicar. Pá, esta cena da motivação é dizer por uma palavra que ninguém sabe o que é que significa, dizer o quê? Não quero, não consigo, não me apetece, epá, e não gosto. Tipo, como estas quatro coisas são muito difíceis de admitir assim a alguém, Eu não arran- estou motivado, eu não, exato, não é? arranjamos socialmente uma Claro. coisa que é aceitável, que é o quê? Pá, estou tão desmotivado, não sei o que é que se passa comigo. Tipo, Na realidade, a pessoa tem outras prioridades. Ponto final, claro, parágrafo. É só simples. isso. É só gestão de prioridades. Aliás, a motivação assenta em três pilares fundamentais. Primeiro, é necessidade, teres noção e clareza, consciência das tuas necessidades. Se decompores a palavra, é um motivo para agir, é um motivo para a ação, não Claro. é? Então, se o motivo não é suficientemente forte para ti, se não é um motivo válido para ti, tu nunca vais ter essa motivação, não é? Yeah. Sobre isso, o meu professor utilizava uma expressão que eu não sei se é de Picasso ou se quem é que é, não faço a mínima ideia, mas não é dele certamente, porque eu já encontrei a expressão em outros sítios. Sabes que a minha formação é de artes, não é tecnologia, é de artes. E então eu tinha muitos colegas que viravam-se para o professor: Ei, professor, não estou inspirado, não estou inspirado. E esta cena da inspiração é a mesma coisa que a motivação. Não estou inspirado, professor, não estou inspirado. Muitas pessoas dizem: olha, tens noção que as melhores obras de arte são 99% transpiração e 1% de inspiração. Por isso toca a pegar aí nos pincéis e nos lápis e começa a desenhar que vais ver que ela vai aparecer. E já o meu avô também dizia a mesma coisa, pá. Começa a fazer que vais ver que vai melhorar. E pá, é meter mãos ao caminho. Quando começas a fazer as coisas, pá, começas a desenvolver isso. Não há hipótese. Que cena brutal. E tinhas uma outra mensagem, disseste duas mensagens. A primeira é essa, a A convidar. primeira mensagem era esta Sim, bora lá. situação para Eu também vou, ver pá, no e vou TDC. pela primeira vez na minha vida votar no TDC, pá, e estou Mais super amar. entusiasmado por Mais isso. Mesmo. amar. E a segunda mensagem é esta: serem mais altruístas, darem mais ao próximo, mesmo quando às vezes o próximo possa ser ingrato. E acreditem, vai existir. Vai existir pessoas que não vão valorizar o que vocês vão dar ou vão fazer. Mas aí é que reside o verdadeiro valor do altruísmo. Uhum. E estás a dar porque tu vais dar. Então isso tem que ser o suficiente. Até E porque, é isso. não é? Até porque se tu deres em prol daquilo que vais ter em retorno, não é altruísmo, é interesse. Exatamente. Exatamente. Mas custa, sabes, Tito? Porque assim, quando tu dás, e do outro lado não tens receptividade ou não tens reconhecimento, não é? Às vezes magoa. Claro. Às vezes magoa. Mas é isso que temos que parar para refletir e dizer: mas eu estou a dar porquê? Será que esse reconhecimento realmente é importante? Será que esse retorno é realmente importante? O retorno pode não vir daquela pessoa, pode vir de outra coisa qualquer. Continua nesse caminho, que é o caminho certo. Continua a fazer o bem. Mais uma vez, um princípio bíblico: fazer o bem não importa a quem. Uhum. Sim. Atenção que não é assim que está na Bíblia, ok? Isto é um ditado popular, na Bíblia está: se tiver ao teu alcance fazer o bem ao próximo, faz-o, mesmo que ele tenha alguma coisa contra ti. Então, bom. Ruben, como tu disseste muito bem, tempo é uma forma fantástica de amar.
quando tu alocas o teu tempo para alguém. E deixa-me expressar aqui a minha gratidão pelo tempo que tu alocaste aqui, ao Gente que Vale a Pena. Pau, fogo. Eu estava mesmo entusiasmado com isto e é sempre aquele pau de dois, aquela faca de dois gumes, né? Estar muito entusiasmado significa que estamos a meter muita expectativa e que estamos a meter a jeito para sentirmos defraudados ou frustração ou whatever. Pá, e nada disso, meu. Nada disso, pá. Muito obrigado por este Nada, momento. Pá, nada. E fogo. fica, quando tiveres o projeto a bombar do podcast, está à vontade. Yeah, o E fica próximo. também o convite, fica aqui o convite também para vir ao nosso podcast. É Pá, só marcar. é só marcar uma data e fogo com todo o gosto. Todo o gosto mesmo. Fogo. Brutal. Bora fazer acontecer. Bora lá. Olha, Luís, É uma expressão que nós usamos muito também. fazer acontecer. Fazer acontecer, verdade, verdade. Está tudo giro, está tudo certo. O pessoal alinha-se. Olha, Sim, muito obrigado e pá, obrigado. seguimos juntos aí para a frente. Obrigado. Forte abraço. Obrigado e obrigado a todos que estivermos a assistir. Tchau, tchau. Tchau.